Um dia, você será velho bastante para começar a ler contos de fada novamente. Esse é um trecho da dedicatória que o C.S. Lewis deixa para a afilhada dele. E o que será que ele quis dizer com isso, né? Será que as pessoas que já deixaram de ser crianças conseguem se aproveitar dessas histórias de fantasia? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente fala bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. Bom, quem já leu os livros das Crônicas de Nárnia sabe que nós temos 7 histórias sobre esse universo ao todo, e não só 3 igual a gente tem nos filmes. E hoje, de modo especial, a gente vai focar em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que seria a segunda crônica. Então, dando aqui um resuminho bem rápido sobre a primeira, nós temos o Sobrinho do Mago, que retrata ali a criação desse universo de Nárnia. Logo no início de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente já conhece os 4 irmãos principais ali, né? Então, nós temos o Pedro e a Susana como os 2 mais velhos e o Edmundo e a Lúcia como os 2 mais novos. Eles acabam tendo que sair de Londres por conta dos ataques aéreos que estão acontecendo ali, por conta das guerras, e eles vão para uma casa bem distante dali, cujo dono é um senhor bem curioso até então. As crianças decidem explorar aquela casa. E nisso eles acabam encontrando um quarto praticamente vazio, no qual só tinha o nosso famoso guarda-roupa. Todos os irmãos acabaram ignorando aquilo ali, só a Lúcia, que ficou por ali, e ela foi justamente dar uma olhada naquele guarda-roupa. E também nós temos justamente aquela famosa cena na qual a Lúcia entra dentro do guarda-roupa, ela vai indo, vai indo, vai indo, e não encontra fim daquilo ali, até que ela se depara com um lugar totalmente novo, cheio de neve e super frio. A Lúcia dá uma olhada assim ao redor, e nisso ela acaba se encontrando com o Sr. Túmenos, que é um fauno ou um sátiro, se você prefere mitologia grega. E o Sr. Túmenos convida a Lúcia para ir tomar um chá. Só que nessa coisa, o Sr. Túmenos acaba fazendo uma confissão para a Lúcia, porque ele tinha ali como objetivo atrair qualquer criança, qualquer ser humano que aparecesse em Nárnia. Porque em Nárnia existia uma profecia muito importante, da qual dizia que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva se tornariam os verdadeiros reis e rainhas de Nárnia ali instituídos por Aslan, o leão. Só que nessa época, Nárnia estava sob o domínio, sob o reinado da feiticeira branca. E é justamente a feiticeira branca que ordenou que o Sr. Túmenos tivesse aí esse papel de sequestrar qualquer ser humano que pisasse em Nárnia. Só que o Sr. Túmenos é um sujeito muito bom. E ele cai em si e ele fala, eu não vou fazer isso. Ele acaba então fazendo essa confissão, explicando toda essa situação para Lúcia, e eles acabam se tornando grandes amigos. O Sr. Túmenos decide, quando termina essa visita, né, da Lúcia, levá-la de volta em segurança para da onde quer que ela tenha saído, e então a Lúcia consegue voltar para a casa onde eles estavam hospedados. A irmã mais nova, então, toda empolgada, vai lá e tenta falar para os irmãos sobre Nárnia. Só que, obviamente, nenhum deles acredita na Lúcia, ela fica super chateada, principalmente com o Edmundo, que é quem mais fica ali enchendo o saco dela. Mais adiante na história, as crianças acabam decidindo também brincar de esconde-esconde um pouco. E a Lúcia, já bem esperta, decide se esconder dentro do guarda-roupa. Só que nisso, o Edmundo acabou seguindo a irmã e ele vai atrás dela. O que ele não esperava é que a irmã estava falando a verdade. Então o Edmundo acaba conhecendo Nárnia nessa segunda ida da Lúcia. Só que ele não tem tanta sorte, porque enquanto ele tá ali, né, falando, Lúcia, eu tô aqui, eu acredito em você agora, ele tem o azar de encontrar com a própria feiticeira branca. O que une o péssimo ao desagradável, né, gente? Porque o Edmundo tem um caráter não muito confiável, porque ele era praticamente a ovelhinha negra ali dos irmãos. E quando a feiticeira branca encontra esse menino, esse filho de Adão,
que é como eles retratam a história, ela convida ele, dá uma de boazinha ali, para conversar na carruagem dela. E ela acaba descobrindo que além dele também tem o Pedro e as outras duas meninas, totalizando ali o número de reis e rainhas que justamente aparece na profecia. Então ela cria um plano. Ela meio que seduz o Edmundo ali com um doce e com promessas enganosas de torná-lo príncipe e depois rei, para que ele trouxesse os irmãos no palácio dela e ela finalmente destruir essas crianças, porque na cabeça dela, se ela tirasse a vida dessas crianças, o reinado dela estaria intacto. E o Edmundo, vendo naquilo ali uma oportunidade de se vingar, principalmente do Pedro, que é o irmão mais velho, eles ficavam discutindo e se bicando o tempo todo, ele sai daquele encontro decidido a levar justamente os irmãos para o castelo dessa feiticeira. Quando a feiticeira vai embora, a Lúcia aparece novamente e eles voltam para o guarda-roupa e para a vida normal deles. Nisso, a Lúcia fala de novo para os irmãos, para a Susana e para o Pedro, de que agora o Edmundo tinha ido com ela. Só que, novamente, ao invés do Edmundo confirmar, ele fala que eles estavam fingindo. O que deixa o Pedro e a Susana muito preocupados e eles vão até o senhor, que é o dono ali da casa, conversar sobre a Lúcia. O que é engraçado é que esse senhor, em vez de dar razão ali para os irmãos mais velhos de não acreditar naquilo, ele pergunta para eles: por que vocês acham que a irmã de vocês está mentindo? Como é que vocês acham que Nárnia não é real? Até que chega um dia em que a governanta da casa está apresentando a mansão ali para algumas visitas e ela pede para as crianças não ficarem no meio do caminho. As crianças, então, decidem se esconder dentro do guarda-roupa. E é nessa terceira vez, então, que todos eles agora entram em Nárnia. E o Pedro e a Susana pedem desculpas ali para Lúcia e de que realmente ela estava certa. A Lúcia, então, quer apresentar todos os irmãos para o Sr. Túminos. Eles vão até lá. Só que quando eles chegam na casa do Sr. Túminos, eles veem que está tudo revirado de cabeça para baixo e eles veem um bilhete no qual diz que o Sr. Túminos foi preso porque ele traiu a feiticeira branca. No lugar dele sequestrar a ser humana ali que ele tinha visto, ele acabou auxiliando. E então ele é preso por conta disso. Nessa situação, as crianças saem ali da casa do Sr. Túmulos e elas encontram agora o Sr. Castor. O Sr. Castor, muito ciente da profecia, ele já fica ligado e convida aquelas crianças para ir para um jantar. E eles acabam conversando diante daquela circunstância toda de que o único jeito deles ajudarem o Sr. Túmulos era indo atrás de Aslan, porque ele era o único que conseguiria combater essa feiticeira. E durante essa conversa, eles percebem que pouco depois o Edmundo acaba fugindo, porque ele estava tão tentado com aquela ideia de não só se tornar príncipe, mas futuramente rei, mas também de poder comer mais manjar turco, que ele acabou indo sozinho mesmo para o castelo e deixou os irmãos por ali. Quando o Pedro, a Susana e a Lúcia se dão conta do sumiço do Edmundo, o Sr. Castor faz uma pergunta muito importante. Ele fala: o Edmundo já esteve aqui antes? E aí, obviamente, as crianças respondem que sim. E aí ele fala: eu acho que ele tá do lado da feiticeira, porque ele tinha aquele aspecto de traidor. Ele tinha aquele aspecto de que estava enfeitiçado ali, tentado pelas coisas que a feiticeira oferecia. Tudo isso só reforçou o posicionamento do Sr. Castor de que eles não conseguiriam resgatar o Edmundo indo direto para o Palácio da Feiticeira. Eles teriam que buscar ajuda com o Aslan. E então, enquanto os irmãos e o senhor e a senhora Castor vão atrás do Aslan, o Edmundo vai até o Palácio da Feiticeira. Ele pensava ali que seria bajulado novamente, bem acolhido, mas na verdade ele foi muito bem acolhido com como você ousa voltar aqui sem os teus irmãos. E aí ele ainda tem a coragem de perguntar cadê o manjar turco? E no lugar ele recebe um pão seco para comer. Então, enquanto os irmãos dele estavam ali naquela jornada procurando Aslan,
o Edmundo estava sendo tratado como um servo, uma espécie de escravo, e sendo muito maltratado mesmo. Gente, se tiver um barulho no fundo desse vídeo, é porque eu já tentei gravar 1000 vezes e as 1000 vezes está chovendo. Então eu vou até usar agora esse microfone aqui para ver se ajuda o áudio. Então, continuando aqui, o Pedro, a Suzana e a Lúcia encontram Aslan num acampamento ali que tinha. E essa cena, ela é muito bonita, é uma descrição muito interessante, porque as crianças ficam paralisadas diante do leão. Não só porque ele era um leão, até porque elas estavam acostumadas ali, perceberam que os animais falavam, eles se comunicavam, mas elas ficaram deslumbradas diante daquele leão em específico, porque ele tinha aquela imponência, aquela realeza, a juba de ouro. Mas quando eles conversaram com Aslan, né, quando Pedro finalmente teve a coragem de se dirigir a ele, eles perceberam que, apesar daquela imponência toda, ele tinha uma voz muito terna, uma ternura muito grande na voz. E toda essa cena é muito bonita. E eles não hesitam em pedir ajuda para Aslan. E ele rapidamente pede para que ali os soldados dele vão atrás do Edmundo e recuperem o menino. E é isso que acontece. E quando o Edmundo retorna, ele não encontra logo de cara os irmãos. Mas antes disso, ele tem uma conversa com o Aslan. E essa é outra cena muito bonita, na qual diz que o Edmundo jamais se esqueceu daquela conversa, daquele diálogo que ele teve com o leão. E o que é mais interessante é que fica em aberto, ninguém sabe, não está escrito ali o que foi conversado. Mas a gente sabe que essa conversa teve um impacto muito grande na vida do Edmundo. Depois desses momentos muito bonitos, a feiticeira resolve ir até aquele acampamento, fazendo uma ameaça baseada na magia profunda que existia ali, na qual dizia que ela teria direito ao sangue, à vida do traidor. E convenhamos, né, gente? O que o Edmundo fez foi muito grave, porque ele não só traiu os irmãos dele, praticamente entregando a vida deles em troca de um motivo muito besta, ele também estava traindo a ideia da profecia de ser rei junto com os irmãos e de ser rei servindo Aslan e não a feiticeira branca, que era uma bruxa má. E diante daquele fato, porque era um fato, todo mundo fica chocado, principalmente, claro, os irmãos ali e o próprio Edmundo. Só que nisso, o Aslan chama a feiticeira para uma conversa privada, ou seja, ninguém escuta, ninguém fica sabendo daquilo a não ser eles dois. O Aslan oferece a própria vida dele no lugar do Edmundo. E a feiticeira, então, sai daquela cabana onde eles tiveram a conversa com o nariz empinado, né? Achando que tinha vencido toda aquela situação e que logo mais o reinado dela continuaria intacto. Quando o Aslan vai ser sacrificado, as meninas, a Suzana e a Lúcia, acabam acompanhando toda aquela cena, muito triste, inclusive, na qual ele não só é morto, mas ele é gravemente machucado antes. E elas permanecem com Aslan por um bom tempo, mesmo depois dele ter sido morto. Mas quando elas decidem ir embora, elas escutam um barulho. E quando ela olha para trás, Aslan havia ressuscitado. E é muito legal porque ele explica para as meninas por que aquilo ali aconteceu. Porque muito antes daquela magia profunda, existia uma verdade, uma magia muito maior, na qual dizia que se uma vítima inocente, sem traição nenhuma, né, sem pecado nenhum, se oferecesse no lugar do traidor, a morte começaria a andar para trás. E a feiticeira não estava ciente disso. Então, antes deles irem até a batalha que estava acontecendo, porque enquanto isso estava acontecendo uma batalha entre os soldados do Aslan e da feiticeira. O Aslan decide ir antes para o castelo da feiticeira, porque eu acabei não comentando. Mas a feiticeira, ela costumava transformar em pedra
todas aquelas criaturas que ou não faziam a vontade dela ou alguma coisa nesse sentido. Então ele vai lá para despetrificar aquelas criaturas e aí sim todos eles vão para a guerra. E claro, como a gente já sabe, não só lendo os livros, mas também tendo assistido aos filmes, a batalha ali é perdida pelo lado da feiticeira. E o próprio Aslan tira a vida dela. Só que nisso, o Edmundo acaba muito ferido ao final dessa batalha. Inclusive, o Pedro, quando ele vê que o irmão dele está ferido, ele vai pedir ajuda para o Aslan. E é muito legal ver uma descrição diferente acerca da personalidade do Edmundo no final da história. Porque o Pedro fala o seguinte: foi tudo obra de Edmundo Aslan, disse Pedro. Se não fosse ele, estávamos derrotados. A feiticeira ia petrificando as nossas tropas, nada havia que a detivesse. Edmundo, lutando sempre, conseguiu abrir caminho entre os ogres e chegar ao local onde ela acabava de transformar um leopardo em pedra. Ele teve o bom senso de arrebentar a vara mágica com a espada, em vez de atacar diretamente a feiticeira, como os outros vinham fazendo em vão. Quebrada a vara, começamos a ter alguma chance, mas já tínhamos perdido muitos dos nossos. Edmundo está muito ferido, vamos procurá-lo. Guarde isso aqui em mente que vai ser importante para a nossa reflexão, tá? Mas só para finalizar a nossa história, o Edmundo acaba ficando bem, as crianças são coroadas ali, reis e rainhas de Nárnia, e eles permanecem por ali por um bom tempo. Tanto que a vida que eles tinham antes de Nárnia, a vida real, digamos assim, não sei se eu posso dizer assim, mas porque Nárnia era real também, mas vocês entenderam. Aquela vida que eles tinham antes acabou tornando-se para eles como se fosse um sonho. Só que em determinado momento, quando eles já estavam ali mais velhos, eles saem numa caçada em busca ali de um animal. Só que nisso, eles acabam encontrando o caminho de volta para o guarda-roupa. E eles voltam para casa onde eles estavam hospedados, como se não tivesse passado praticamente tempo nenhum. E quando eles retornam, eles contam toda essa situação pro senhor, que era dono ali daquela casa, e ele recomenda, ele aconselha aquelas crianças a não falarem sobre Nárnia, nem mesmo entre eles, porque Nárnia pode acontecer a qualquer momento, e ele acreditava que eles voltariam para Nárnia em algum momento, e a gente sabe que é justamente o que acontece nas próximas histórias. Voltando agora um pouquinho atrás, naquele trecho que eu falei para vocês que seria importante, é uma coisa muito importante notar justamente essa diferença de postura do Edmundo, o quanto ele buscou reparar o erro que ele cometeu. Porque antes mesmo de ler os livros, a coisa que mais me chamou a atenção foi justamente assistindo aos filmes, o quanto que o Edmundo entregava a vida dele ali nas batalhas, lutando por Nárnia, lutando por Aslan, né? Porque esse é o grito de guerra deles. E como é bonito ver isso, né? Essa reparação. E isso tudo vem muito de encontro com algo que o Viktor Frankl fala dentro da logoterapia. Ele diz que existe uma tríade trágica, ou seja, 3 coisas das quais nenhum ser humano está livre, né? Nenhum ser humano consegue escapar, que seria a morte, o sofrimento e a culpa. Algumas pessoas, quando elas cometem algum erro, alguma coisa que pesa ali na consciência delas, elas podem se sentir tentadas ali a ficar remoendo aquilo, ou até mesmo deixar essa culpa esmagá-las, de repente até deixando aí elas depressivas ou algo do tipo. Ou até mesmo tem algumas pessoas que buscam anestesiar, né? Ah, vou ignorar isso aqui de errado que eu fiz. E o que é interessante é que o Viktor Frankl fala que, na verdade, quando a gente lida com a culpa do jeito certo, ela pode ser até mesmo um caminho pelo qual a gente encontra o sentido da nossa vida. Se a gente cometeu alguma coisa errada, alguma coisa que não foi boa, sei lá, não foi ética, significa que a gente foi livre para escolher. Ou seja, significa que a gente tem liberdade. Só que uma coisa muito importante de se falar e que geralmente as pessoas esquecem quando a gente está falando dessa coisa bonita de liberdade é que a liberdade ela sempre vem
junta de mãos dadas com a responsabilidade. Ou seja, se eu sou livre para escolher, eu também sou responsável por aquilo que eu escolho fazer ou até mesmo não fazer. E a culpa, quando bem vista, quando bem desenvolvida, ela pode ser esse caminho no qual a gente pode buscar reparar aquele mal que a gente cometeu na medida do possível. E aqui é muito importante deixar claro, né? Não é pra gente ficar doido querendo reparar o mal que a gente fez, alguma coisa pela qual você se sente culpado, mas se aparecer a oportunidade de você reparar aquilo, se existe uma forma de você reparar aquilo, você pode ir lá e fazer. É uma oportunidade de lidar com o erro de forma responsável. Mais pra frente ali tem uma crônica que se chama O Cavalo e Seu Menino. E dentro de uma situação ali, eles estão tentando decidir se um cara, um personagem, que fez uma coisa errada ali, se ele vai ser punido, se ele vai até ser, né, vão tirar a vida dele. E o Edmundo, quando ele dá a opinião sobre esse fato, ele fala: até um traidor pode se corrigir. Eu conheço um. E aí ele assume uma postura ali reflexiva, pensativa. Ou seja, ele estava falando dele mesmo. E é muito interessante também a gente pensar que talvez se o Edmundo não tivesse experimentado o peso da traição que ele cometeu, muito provavelmente ele não teria desenvolvido tão bem a personalidade dele. Até porque não é o erro que vai definir a pessoa, mas é como ela vai responder a isso depois. Qual é a atitude dela depois de cometer esse erro? E também essa coisa de aproveitar da culpa para encontrar um sentido na vida é até um assunto muito profundo e complexo de se falar, porque quando a gente se sente culpado de alguma coisa, algumas pessoas podem querer perguntar para outras, tipo, tá, e agora, o que que eu faço? Só que é muito engraçado porque nesses momentos, pelo menos aí de acordo com o Viktor Frankl, é a vida que está te perguntando, né? Que está te interrogando. O que que você vai fazer nessa situação? Então, é uma resposta não, né? É uma pergunta muito pessoal que a vida faz pra gente nessas situações. E é uma resposta que só você, só eu, vamos dar de forma diferente, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa circunstância pessoal. E o Edmundo acabou encontrando o sentido da vida dele, apesar do erro cometido. Porque, mesmo tendo sido um grande traidor, ele se tornou um grande rei no final. Ele viu ali a oportunidade de se redimir e trilhar um caminho diferente. Então, a culpa, quando ela é bem elaborada, quando ela é vista com os olhos corretos, ela pode ser um caminho muito importante e muito útil que a gente pode trilhar aí nessa riqueza da nossa existência. E é por isso, por essas e outras, que a gente consegue entender por que C.S. Lewis falou aquilo na dedicatória para a afilhada dele, né? Um dia você pode ser velha de novo para ler contos de fada novamente. Porque olha a riqueza dessas histórias de fantasia, desses contos de fada. O quanto elas não falam sobre a vida em si. Então, só para reforçar, a dor da culpa, ela existe e ela pode ser esmagadora, dependendo da situação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para como a gente vai direcionar isso, entende? Porque a gente pode aproveitar dessa dor para uma redenção, para uma nova rota, né? Recalcular a rota da nossa vida, ou simplesmente deixar que essa dor nos esmague e a gente fique ali só remoendo aquilo tudo ou até mesmo buscando ignorar. E o Edmundo é só um dos vários personagens maravilhosos que a gente tem em As Crônicas de Nárnia, a qual eu pessoalmente acho que dispensa recomendações, né, gente? Eu só quero fazer um adendo aqui de uma experiência pessoal que eu tive. Eu cometi o erro de ler
Senhor dos Anéis antes de As Crônicas de Nárnia. E aí, quando eu li As Crônicas de Nárnia logo em seguida de Senhor dos Anéis, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu até entendi a reação do Tolkien quando o C.S. Lewis apresentou-lhe pra ele os escritos, né, das crônicas. Não porque as Crônicas de Nárnia seja ruim, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. São histórias maravilhosas, vale muito a pena, reforçando aqui. Só que eu sinto muito. Me perdoa se você prefere as Crônicas de Nárnia, mas assim, gente, não dá pra colocar no mesmo patamar, entendeu? Porque O Senhor dos Anéis é uma história de fantasia que te deixa mal acostumado, porque não tem nada igual aquilo ali. Então, assim, se você não leu nenhum dos dois, eu recomendo fortemente que você leia primeiro as Crônicas de Nárnia e aí depois você lê O Senhor dos Anéis. Inclusive, para o pessoal que me pediu para falar sobre O Senhor dos Anéis aqui no canal, teremos vídeo, tá? Sobre essa trilogia. Eu não me esqueci. É que Senhor dos Anéis, assim como eu falei ali no vídeo sobre Mulherzinhas, é uma leitura que foi muito cara para mim, muito especial para mim. Então eu tenho que me preparar psicologicamente para falar sobre O Senhor dos Anéis. Mas teremos vídeo, eu não me esqueci. Mas muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!